Bom dia, mais um dia das misericórdias do Senhor. O Espírito Santo, ele não é uma pombinha mansa. O Espírito Santo pode agir como uma pombinha mansa, mas pode ser tão feroz como um leão faminto ou como uma leoa que protege os seus filhotes. Mas o Espírito Santo tem esse aspecto também da pombinha mansa. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 44, está dizendo assim: Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, e quando o Senhor Jesus estava pendurado no madeiro, pelo seu próprio povo, pelos próprios líderes, os que estudavam, os que meditavam nas Escrituras, e pediram para o crucificá-lo. A Bíblia diz que ele pediu para Deus derramar o juízo, não foi? Deus, derrama o juízo. Senhor, mata. Senhor, destrói essas pessoas. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou? Será que existe maior zombaria, maior escárnio do que você ser rejeitado pela sua própria família? Você ser rejeitado pelo seu próprio povo? Será que existe maior zombaria do que essa? O que o Senhor Jesus Cristo falou? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Aquilo ali foi para o povo que estava sendo manipulado pelos líderes, que conheciam as Escrituras, que estudavam as Escrituras, que tinham a chave da ciência, que discerniam o que é de Deus e o que não é de Deus. E o próprio Senhor Jesus falou em Marcos 12, no versículo 38, ensinando-lhes dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dar saudações nas praças, e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias. Se o Senhor Jesus vai trazer juízo para quem não conhece, para quem não sabe, zomba dele, e para os conhecedores, que conhecem a ele, que conhecem a sua palavra, que ensinam o povo e fazem da casa de Deus partido político, que fazem do púlpito da igreja palanque eleitoral. O que você acha que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com esses que conhecem? Porque as pessoas falam aí que estão zombando do Senhor Jesus, pessoas que não conhecem Deus, que não têm o Espírito Santo, que não teve a revelação do Senhor. Eu acho que a zombaria maior é fazer da casa de Deus uma casa de comércio, uma casa de interesses próprios, pessoais, partidários. Se faz uma zombaria muito maior aqueles que conhecem e não obedecem. Lá em Mateus 5, 44, o Senhor Jesus, ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Altíssimo. Eu tenho uns vizinhos aqui e eles têm aqui um comércio, um negócio.
E uma vez ou outra o som é muito alto, é funk. E eu fico muito irado, 1 hora, 2 horas da madrugada. Mas eu não quero que Deus destrói meus vizinhos, não. Eu não quero que Deus mate os meus vizinhos, não. Eu estou orando a Deus para que Deus os salve, revele o Espírito Santo a eles. Eu estou orando para que Deus prospere eles, façam eles ricos, mas com outro tipo de negócio, que não leva famílias à destruição, que não leva a família aos vícios, que não leva o jovem à perdição. Eu aprendi com Deus que eu devo orar para abençoar eles, não nesse tipo de negócio que eles estão fazendo, em outros tipos de negócio. Lá em Lucas 9:55, os discípulos eles perguntam ao Senhor Jesus se eles deveriam orar para que os samaritanos fossem destruídos, porque eles não foram recebidos. Está lá no versículo 52 em diante, de Lucas 9. E mandou que mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como que de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, discípulo do amor, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Que espírito sois? É interessante que essas pessoas, elas têm tanta ousadia para trazer juízo para quem está lá fora. Elas têm tanta ousadia para falar, botar nos vídeos, no Face, pastores, obreiros, irmãos em Cristo. Mas quando são coisas que acontecem na congregação, que trazem muito mais zombaria ao Evangelho, traz muito mais escárnio ao Evangelho, não tem essa mesma ousadia. Eu estive num lugar que nem podia falar de divórcio. O pastor lá, ele tinha divorciado e tinha casado de novo. Uma vez eu estava numa lição e estava nesse assunto. Aí eu entrei no assunto do divórcio, do juízo do divórcio, enfim. E o professor: você está falando do pastor? Você está falando do pastor? Eu não estava nem pensando em pastor, irmãos. Eu não estava nem pensando em pastor. O irmão achou que eu já estava falando do pastor. Eu lá sei da vida do pastor. Eu estava falando da lição. E é interessante que lá, quando vai falar de divórcio, de separação, pula, não fala, não conversa. Não tem um juízo, não, para o divorciado, não. Não tem um juízo para quem casa de novo, não. Não estou falando que é todos os casos, mas não tem um juízo? Ou não tem juízo? Pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, subiram no altar, fizeram um voto diante de Deus, diante dos homens. Aí não tem juízo. Quando o assunto é liderança, obreiros no 3º, 4º, 5º casamento, não tem juízo, não. E tantas outras coisas. Fazem da casa de Deus palanque eleitoral para os seus candidatos. Não tem juízo sobre isso, não? Pessoas que conhecem, pessoas que leem, pessoas que estudam as Escrituras. Não tem juízo sobre isso, não? Uma vez eu tive num trabalho de evangelismo e tinha uma jovem fazendo programa. E eu comecei a pregar para aquela jovem, e o pessoal que estava ali, aquela jovem, espera um minutinho, ela tirou o chiclete da boca para ouvir a palavra de Deus. Passou um carro e uns rapazes chamou ela para fazer o programa. Ela falou assim: eu não posso porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. E aquela menina era pobre.
era o dinheiro que ela levava para sustentar o filho dela, a mãe dela. Ela me contando as dificuldades dela. Ela rejeitou o dinheiro ali, naquele momento, que ela tinha que levar para comer, para ouvir a palavra de Deus. Aí dentro da casa de Deus, mascando chiclete, comendo pipoca, dando gargalhada, no culto de Santa Ceia, é uma bagunça. É um desfile, é um anda para cá, um anda para lá. Aí Deus vai trazer juízo nos que está de fora. E os que está de dentro, que conhece? Vai trazer juízo, não? A gente vive uma inversão de valores muito grande, por causa do espírito do engano. Por causa do espírito do erro. Pregar hoje o evangelho, em algumas congregações, é um grande desafio. O evangelho mesmo do Senhor Jesus. Pessoas falando de pregar o verdadeiro evangelho, mas em congressos, em festas. Por que não prega o juízo contra o divórcio e tantas outras coisas? Ah, vai perder a amizade, né, do pastor. Vai perder o cargo, né? Não vai ser mais bem visto pelos irmãos. Vai perder a oportunidade de ser dirigente, de ser líder. Não tem comentário, né, para essa mensagem, né? Se fosse, quem sabe, alguém famoso, conhecido num púlpito, numa festa, quem sabe tinha glória a Deus, aleluia, pulo. Mas eu não estou pregando para fazer amizade com o mundo, não. Eu não estou pregando para fazer amizade com quem nega Cristo, não. Porque isso é negar o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, irmãos, não é só quem faz que peca, não, é quem concorda. E ficar calado muitas vezes é concordar com o erro. E você que pratica essas coisas, é bom se arrepender. É bom se converter. Porque tem um juízo muito maior do que aqueles que estão lá fora. A ira do Cordeiro. O juízo de Deus começa pela casa dele. Se os que estão dentro estavam com dificuldade por causa dessas coisas, o caminho ainda continua estreito, irmão. O caminho ainda é estreito. Os homens estão alargando, mas Jesus não alargou nada. Aí quer juízo, quer condenação para quem já está no juízo, irmão. Já está na condenação. Quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, a ira de Deus sobre ele permanece. Tinha outros programas aí que faziam zombaria de Jesus. Nem existe mais, saíram do ar. Aconteceu uma situação uma vez, eu fui numa loja, eu fui tão maltratado pelo dono da loja. E eu fiquei com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu fui na delegacia, na 12ª. Cheguei lá, a gente que estava lá me distratou, irmão. A mulher me distratou. Aí que eu fiquei com mais vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu estava num lugar e tinha um senhor cavando um buraco. Ele cavando uma cova e eu, ali amargurado, eu fui falar com ele. Ele falou assim, não, jovem, faz nada não. O mal por si só, ele se destrói. Sabe quando você está com muita sede assim, e você bebe uma água assim fresca e traz aquele refrigério? Foi desse jeito que eu me senti. Eu fui consolado na hora. Aquela amargura, aquele rancor, saiu do meu coração. Eu falei, o mal por si só se destrói. Quem está praticando o mal lá no mundo, por si só se destrói. E a Bíblia é clara, quem julga os de fora é Deus. Agora, quem julga os de dentro é a própria igreja. E vê essas abominações que escandaliza a obra de Deus, que envergonha o nome de Deus, que zomba de Deus, num culto de ceia, para fazer memória do Senhor Jesus, está fazendo memória de um candidato. E é interessante que tira a oportunidade de quem é para pregar, para colocar os candidatos, para ficar popular no meio do povo. Vê aí, esses que são candidatos, eles não estão tendo mais oportunidade para pregar. Eu lembro do irmão simples, falaram que iria pregar numa festa, mas só que a igreja tinha um candidato. Tiraram esse irmão para colocar o candidato da igreja, para ficar conhecido, né, no campo. Você acha que Deus não está vendo essas malandragens?
Você acha que Deus não está vendo essas tramóias? Isso é zombar de Deus. É maior ainda do que aqueles lá fora, porque são os que conhecem, são os que lêem a Bíblia, dão aula em escola dominical, ensinam o povo. A Bíblia fala que os fariseus também faziam discípulos, mas tornavam eles 2 vezes mais dignos do inferno. Porque ensinavam um evangelho que não salva, que não cura, que não liberta para a salvação. Mistura. Foi isso que Satanás fez. Satanás, ele não falou mentira para Eva, não. Mas ele falou de uma forma que levou a Eva a pecar contra Deus, misturando verdade com mentira. Cadê? Ninguém mandou. Cadê o versículo? Cadê a passagem? Está fora do contexto que eu estou falando aqui, professor? Quantas vezes eu pregando em escola bíblica, para, você não vai falar mais não. Está fora do contexto. Mostra aqui que eu estou falando está fora do contexto. Mostra aí Pedro. Mostra aí Paulo, mostra aí João Batista, mostra aí a igreja primitiva, fazendo do púlpito da igreja palanque eleitoral, mostra que eu estou fora do contexto, nas escrituras. Me oprimiam, eu ia na congregação, orava, e o Espírito Santo me inspirava, eu ia clamar, porque não dava o púlpito, não soltava o púlpito, só para os seus queridinhos, seus amigos, seus filhos, seus primos. Se você é filho de obreiro na igreja, você tem oportunidade o tanto quanto você quiser. E a gente que não tem família, não tem pai ali pastor, não tem irmão ali pastor, não tem tio, é visto como inimigo, alguém inventa uma calúnia de você, aí a família toda fica com raiva e fala com a outra família. Mas Deus nos consola, Deus nos guarda, porque Deus não vê como o homem vê. Aí clamando ali, o Espírito Santo dando a mensagem, revelando o que Deus estava dando. Aí vinha: irmão, você ora muito alto, está clamando muito alto, está falando muito alto. Não entram no reino de Deus e não quer que os outros entrem. Onde o Senhor Jesus foi mais rejeitado dos profetas, foi no meio do povo, que estava escarnecendo de Deus, zombando de Deus. Aí Deus levantava os profetas, levantava alguém, eles matavam, aprisionavam. De Gênesis e Apocalipse está lá. Olha a história de Jeremias, de Elias, de Isaías. Olha a história dos discípulos. Vê como é que eles morreram. Honrados pelos homens, exaltados pelos homens. Rejeitados. Iam pregar contra a zombaria que faziam no templo. Abandona a hipocrisia, irmão. Vai ler Bíblia, vai meditar e vai praticar. Aí quer falar de calça, quer falar de brinco. Que moral tem? Quer falar de homossexual, cheio de divórcio a casa de Deus. Quer falar de homossexual, cheio de adúlteros. Homens que vão na congregação e adulteram com mulheres. Assumem outra congregação, adultera. Ainda ganha congressos, festas para pregar. Hipócritas. Ou não é hipocrisia? Porque quem está lá zombando de Deus lá no mundo, ele não está sendo hipócrita. Ele não conhece. Ele não sabe. Eles não entendem. Então não tem como ser hipócrita. Hipócrita é quem conhece, quem sabe. E prega e faz diferente. Ensina e faz diferente. Esses são os hipócritas. Apóstata tem que ser líder, gente grande. Gente pequena não faz apostasia. Olha ali no Velho Testamento. Eram os reis, conhecedores das Escrituras, conhecedores da palavra. Quem leva apostasia para a igreja é os grandes. Porque quando um pequeno peca, é disciplina, é não sei o quê, expulsa, sai. O grande não, o pastor, o líder, ele não sai por causa do título, por causa do cargo. Aí fica ali em pecado, mas continua ali ensinando heresias, mentiras, apostatando os outros da fé. Confiando em homens aqui da terra, levando o povo a confiar em homens aqui da terra. A Nova Jerusalém não é aqui. Ela ainda virá. Abraão e tantos outros, Isaac e Jacó, eles estavam buscando a Nova Jerusalém, uma nova pátria. Até os que entraram na terra de Canaã ali, pensaram que ali era a Nova Jerusalém. Eles não estavam buscando a prosperidade dessa terra,
mas do reino eterno de Cristo. Cadê a teologia? Cadê o doutorado? Cadê o bacharelado? Nessas horas não tem, né? Nessa hora não tem doutor, não tem bacharel, não tem nada. Mas para ser alguma coisa dentro da casa do Senhor, em algumas congregações, tem que ter esses títulos, né? Não é mais pelo dono do Espírito, é dono dos homens, terreno. A pessoa faz um curso superior e acha que tem condição de ministrar uma aula. O dono do Espírito não vale mais nada. Veja aí o dono do Espírito. É baseado em diploma, em papel. Eu não tenho papel, eu não tenho diploma, eu não tenho bacharel, eu não tenho doutorado, mas eu tenho o Espírito do Senhor. Fala que não é o Espírito de Deus. Assista lá a mensagem parte 1 e veja Deus bradando do céu. Eu falando com Deus, essa mensagem é do Senhor, brada. Não estava nem parecendo que ia chover. Eu dou boa noite, mas parece que é dia, porque ali já é 6 horas. Depois que eu entrego a mensagem, parou de chover, parou os relâmpagos, parou tudo. Mas você não vai comentar, né? Você vai ficar mal na igreja. Você vai ficar mal com o pastor. Se Paulo estivesse pregando ou estivesse nos púlpitos, nos congressos, estava todo mundo elogiando. Mas quando Paulo estava preso, poucos queriam ser amigo dele. Quando Jesus estava sendo preso por pregar o reino de Deus, até os discípulos saíram voados. Ninguém queria ficar com ele. Hipócritas. Ou não é hipocrisia? Acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Pois o Senhor está retornando. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aquilo que não tem nenhuma importância, coloca lá em cima. Aquilo que é importante para a santificação, coloca lá embaixo. Como os fariseus faziam. Porque amavam a glória de Roma, a aliança de Roma. Estavam com medo de perder o cargo para João Batista. Os romanos vinham pegar João Batista e colocar como sumo sacerdote. E João Batista estava querendo ser sumo sacerdote, porque ele sabia que só tem um. Estavam preocupados de pegar Jesus e colocar no lugar deles. Invejosos. Perseguiram o servo de Deus por inveja. Com medo de perder o cargo, a posição. Com medo de perder a popularidade do povo. Aí inventa calúnia, inventa mentira. Não dá certo, vamos matar mesmo. Pode matar, mas ao terceiro dia ressuscitará para nunca mais morrer. Oh, glória a Deus, Santo Deus!